Olá a todos, todos do mercado imobiliário, todos que ainda não são do mercado imobiliário. É com muito orgulho que eu tenho hoje mais uma edição do Podlux. E hoje com nada mais, nada menos que a nossa Carol maravilhosa. Ela trabalha lá no RH da Cury. E o nosso Esmen, que é o nosso treinador. É isso mesmo, gente. O nome dele é Esmen. Essmen. Diferente, né? Pois é, e nem é nome de corretor, é o nome dele mesmo. E trouxe eles aqui como meus convidados especiais, porque faz muita diferença a hora que você chega numa empresa, a recepção que você tem. E um dos fatores que fez com que eu também fosse para a Cury foi conhecer um pouco das pessoas assim que são os heads lá dos departamentos, e eu pude ver o carinho que eles têm e que eles tratam o corretor. E a Carol, que foi a primeira lá junto com a Dani. Beijo, Dani! Foi a Beijo, primeira Dani. lá a nos receber. Foi uma simpatia, ela e a equipe dela. São todas muito carinhosas, graciosas, tentam nos ajudar. Então, eu queria perguntar para você, já começando um pouquinho, Carol, para você contar um pouquinho da sua história, como que você começou, o que, que fez você querer ir para o RH. Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu comecei no mercado imobiliário faz 5 anos, né? Sim. Eu era head já, Ah, né? que Antes legal. não trabalhava no RH antes. Você trabalhava onde? Eu era head de uma diretoria, Ah, né? uhum. Inclusive do Beto, Ah, nosso, sim, nosso né? colega. Super Beijo, Beto. querido, né? Então, comecei lá em 2018, mais ou menos. Fiquei até 2021, né? E 2021 foi quando conheci a Cury. De fato, surgiu uma proposta para vir para cá, montar o RH junto com a Dani. Ai, que Né? legal. A Cury não tinha um RH estruturado, assim como o nosso é Como é hoje, com hoje. processos Uhum. certinhos, né? Voltado para o nosso cliente, que são os corretores. Isso aí. Né? Então, nós viemos, pegamos tudo do zero. E aí, hoje, com uma equipe mais estruturada, né, com pessoas novas aí, Sim. o RH, a empresa cresceu enormemente. Então, assim, é muito gratificante, né? A gente pegar do zero isso e montar do nosso jeitinho, do jeito que a empresa é, com os pilares, Ai, com certeza. com a Construir é muito missão, com os bacana, né? valores, né, da empresa, aplicando isso para todos eles é muito bom. Pois é, não é porque você está aqui, não, mas eu vou falar. Você, assim, sempre atende, tá até fora do horário. É uma coisa, assim, surreal mesmo, que quem trabalha no mercado imobiliário sabe que são poucos os RHs que têm essa intimidade, digamos assim, com o corretor, tem esse tratamento. E desde o início sempre foi muito assim, de você e da sua equipe. Então, parabéns. Obrigada. E a gente está muito feliz. E aí você, então, hoje está realizada a Cury para você. Eu percebo que as pessoas também, CLTs, trabalham na Cury, gente. Todo mundo gosta de trabalhar lá, é muito legal isso, essa energia. Sim, e isso, quando eu vim para a Cury, eu achei isso super diferente. Tanto o pessoal CLT quanto os corretores, gerentes, né? O pessoal cria de fato raízes, né? Só que você só entende quando você está dentro, É verdade. né? Por quê? Por que isso? Por que eles criam raízes? Aí é de fato isso. Até a nossa própria equipe, a gente tenta ser o mais próximo possível. O lema do RH até é mais que atendimento é relacionamento, É né? verdade. Porque RH, às vezes, a pessoa tem medo de ir lá, Uhum. porta fechada. Hoje a gente trata tanto com os autônomos, as assistentes estão sempre próximas da gente ali. Então a gente cria Esse esse vínculo, vínculo né? aí com eles e que dá super certo. Muito legal. E aí eu quero saber do Esmen, tudo bem? Tudo bem? Me conta um pouquinho da sua história, como que você parou aqui no mercado imobiliário e aí o que, que você está achando lá de treinar o pessoal da Cury? Olha, eu estou há 5 anos já no desenvolvimento, né? E há 3 anos e meio no mercado imobiliário. E eu tenho uma frase que eu coloquei aqui para eu não esquecer. Ó. Não importa o quanto você é bom, você sempre vai perder para um time. Então, o que me trouxe para a Cury é isso. O que me trouxe para a Cury, na verdade, foi a Lux. Você, obrigado por isso. Eu também quero agradecer. Obrigado, Thaís, por sugerir que eu participasse também desse podcast. Fiquei muito feliz por isso. E a cultura e o clima organizacional que vocês têm implantado lá tem surtido efeito. A galera do treinamento tem
Algumas vêm com alguns pesos, algumas dores, e ali quando aprende, quando a gente coloca a nossa cultura, o nosso clima, eles decidem ficar, eles decidem permanecer. E por conta disso, o time é um time que você está criando. Nós temos lá uma diretoria agora com o Ale assumindo, dando esse suporte, e você com essa cultura também de treinamento, né? O Henry Ford já dizia assim: treine a sua equipe e o trate bem para que ele fique. É melhor do que você não treinar e eles permanecer. Então é isso que a gente está fazendo, a galera está absorvendo muito bem e estão performando, isso que é importante. Sim, e para quem não sabe, né, eu conheci o Esmen, deve ter uns 2 anos, Esmen, que a gente se conheceu por aí. E aí ele trabalhava em outro lugar e ele era de vendas, né? Foi corretor, era gerente, era campeão lá na França. Ele era campeão lá e eu ficava falando com ele periodicamente, até que quando eu vim para a Cury eu consegui contratá-lo. E aí eu queria que você contasse um pouquinho desse seu sonho, porque é muito especial também. É assim, quem me conhece sabe que eu sempre vou tentar pegar o melhor da pessoa e o melhor que seja para treinar o time. Se eu for pegar alguém para treinar, vai ser o melhor. Se for, a Carol também tem muito esse perfil. Se for para ela contratar uma pessoa para ajudar, ela vai ser treinada por ela e vai ser melhor. E aí teve isso que eu logo identifiquei no Esmen. E aí conta um pouquinho que você era gerente, acabou abrindo mão para cuidar lá de ser só o treinador. Que você já fazia treinamento e gerência. Sim, exato. Propósito, né? Existe um propósito interno e propósito externo, é o que eu acredito, né? O propósito interno é aquele mais místico, aquele que a pessoa acha que eu nasci para isso, né? E tem aquele propósito externo que você define. Você sabe onde está e sabe onde você quer chegar. E aí não dá para negociar. Porque senão, se você começar a negociar por dinheiro, você acaba deixando que a circunstância e o ambiente direcione a sua vida. Sim. Né? Então, como você disse, eu vim numa crescente, de repente teve uma crescente exponencial, que é o que toda a fase de um corretor ou de todo profissional passa, né? Todo gerente passa. Aí você tem aquela fase exponencial, nos últimos 6 meses fui campeão, né? Eu saí, no último semestre, eu trabalhei 3 meses e, mesmo assim, eu fui campeão do semestre inteiro. Eu tive essa informação que, mesmo trabalhando metade do tempo, os outros não conseguiram alcançar. Tudo isso graças a uma metodologia, uma estratégia que eu criei, né, que é a personalizar o atendimento, é entregar para cada cliente, para cada particularidade, respeitando os traços de cada um, como cada um funciona. Então, esse é o conteúdo que o profissional da Cury vai ter. Entender cada perfil, cada traço de personalidade para personalizar o seu atendimento. Aí você aumenta o nível de conversão. Até porque eu nunca fui de volume, né? Mas a minha assertividade, a minha conversão era muito alta. E é isso que você que está vindo para a Cury, você que está na Cury, é o que você vai receber da gente. É isso aí. Então, só para vocês terem ideia aí, vocês talvez que estejam nos assistindo, ainda não é corretor, mas gostaria dessa oportunidade. Aliás, a gente também adora pessoas sem experiência, a gente gosta de pessoas com experiência e sem experiência. A Cury, ela é hoje a incorporadora de produtos assim que está dentro do programa Minha Casa Minha Vida, mas que mais cresce, maior assim do Brasil. A gente inclusive vende lá no Rio também. E aí no começo, quando eu conversei com a Carol, ela você já tinha esse projeto, né, de expandir, porque tem ali o trabalho do RH, o RH também vai nos plantões. Eu quero que você fale um pouco disso, do trabalho do RH que faz já hoje. E aí tem também essa conexão também com o treinamento, e é muita coisa legal. A gente está pensando em fazer... me conta então um pouco que o RH já faz hoje sobre esse trabalho e aqueles projetos legais para a gente poder aí eles saberem tudo de bom que a gente tem. É até do nosso planejamento, né? Validamos aí essa semana. Bom, hoje o RH, além de todo o processo de associação do novo corretor, né, na Cury, através do nosso app maravilhoso. Quero fazer um adendo só do app. Certo dia, eu entrei, acho que já era umas 7h. Aí a Carol estava emocionada, com o olho assim, lacrimejando. E eu vi que era de felicidade, não era de tristeza, sabe? Eu vi, aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, atualizou o app. Cara, isso, vou te falar, me marcou, porque, imagina, atualizou o app e teve novas, sobre RH, né? Teve novas
novos ali atualizações sobre o RH e ela ficou emocionada, ou seja, ela realmente gosta, incorpora e estava toda feliz, paixão. E aí eu fiquei, isso me marcou muito. E eram coisas boas para os corretores novos, né? E até no primeiro dia de vocês lá na nossa reunião, lá na Funchal, a gente estava falando ainda sobre essa atualização que a gente estava esperando, tudo. E aí calhou que na mesma semana saiu essa atualização e, gente, foi muito bom, assim, fazia tempo que a gente estava esperando. Conta um pouquinho do aplicativo, isso, então, né? pra gente. Quando chega um corretor, vamos supor, eu sou uma gerente, aí eu quero cadastrar a Carol. Bom, o primeiro passo hoje, quando o corretor quer entrar na Cura, é baixar o aplicativo, lá ele já coloca todos os dados, documentação dele, tudo automático. Aí ele coloca lá no aplicativo a documentação e vai ter lá uma lista de opções de gerente que ele pode se candidatar. Isso. Né, se ele já tem um gerente vinculado a ele. Enfim, se já tem um convite lá. De algum gerente, ele coloca. Se não, ele coloca que não recebeu o convite, que quer trabalhar conosco. E aí a gente direciona. Aí esse pessoal, eu sei que você faz isso super bem, esse pessoal que quer trabalhar na Cura, que tem muito, viu, gente? Pessoal que se candidata, às vezes no site, né? Se candidata e já pede para baixar o app. Se ele não tem ninguém, vai cair lá para a Carol. E a Carol tem uma roleta lá por diretoria que ela encaminha para gente. A maioria que vem, já vem com CRES definitivo. Isso. E já quer fazer algum produto específico. É muito legal isso. A gente traça ali, né? Mais ou menos o perfil dele, o que ele quer, para vocês direcionarem. E aí a pessoa já coloca ali dentro do aplicativo os documentos. Se ele for linkado a um gerente, aí ele coloca umas opções de apelido. Isso. E aí vocês... Aí já cai pro RH, pra gente analisar toda a documentação. E analisar os apelidos e tal. Aprovou, né? Depois que aprovou a gente tem uma integração, né, com os corretores. Na integração, o que a gente aborda? A gente conta um pouquinho da história da Cura. Tem aquele vídeo do Fábio maravilhoso, né? que é o nosso presidente. Passa um pouquinho sobre a política da empresa, né? Eu falo com um pouquinho, que é um pouquinho mesmo, que mais a fundo depois eles aprendem com o Esmen, né? Sobre porque técnicas de vendas, comunicação. Que o RH tem que ser aquele que mais fala de regra, de como a empresa funciona, funcionalidade. O Esmen já é aquela parte mais emocional também, técnicas de vendas, né? E aí, depois da integração, eles já estão aptos, né? A gente faz um acompanhamento com eles até no próprio nosso RH na área, né? Que é o nosso programa. Isso que eu achei muito legal, que vocês vão para um stand, né? Vocês são em quantos lá hoje? Uns 6? Hoje somos só que em São Paulo, 4, tá? E aí, a partir de semana que vem, vamos ser em 6. Ai, que legal. E aí, um deles fica indo nos plantões. Geralmente eu mesma que vou. Aí você conversa com os corretores e qual que é? Para já dar alguma demanda deles lá, perguntar como que tá, né? Tipo ouvidoria. Tipo uma ouvidoria. Esse acompanhamento eu adoro. Quem me conhece sabe que eu adoro uma ouvidoria. Conversar, como é que você está se sentindo, que às vezes a pessoa tá, né? Às vezes falta isso, assim, para ela vender, ela tá um pouco desanimada. Então, ela se sente importante, acolhida ali com a RH querendo conversar. Pra gente tratar eles no individual. Sim. Né? E a RH é um departamento que é ético e igual psicólogo, e discreto. Tipo, o que a pessoa falar para o RH, ele vai lá identificar se passa ou não para frente, né? Então, muitas vezes eles confiam de contar, assim, mais para vocês até do que para a gente. Sim. E aí porque vocês são neutros também. Né? E aí muito a gente legal. acaba fazendo essa pesquisa de clima aí, né? Para, de fato, depois ver onde melhorar, né? Para eles. Né? Se eles precisam de um treinamento mais específico de alguma coisa, se é algum problema com gestão, né? Então, tem muito isso. E os líderes da Cura também são muito parceiros da gente, né? Nessa parte. Tem qualquer problema, que seja com gestão, Lucas, estamos com um problema aqui, já movem montanhas ali para fazer com que eles se sintam melhores possíveis. Ai, que legal, que bom. Então, vamos lá. Esme, me explica um pouquinho. Então, vamos supor, eu sei que todos os superintendentes têm assistentes, muitos gerentes também têm, e eles convidam candidatos para ir lá trabalhar conosco. Aí, quando eles colocam lá na sala, você vai lá e faz o processo seletivo, né? Que explica da Cura, as vantagens, os produtos e tal. Aí alguns ficam, desses que ficam, foi os próprios superintendentes e gerentes que indicaram, então acabam ficando com eles. E aí o segundo passo, que é para aqueles corretores novos, que tem aí
a outra célula, né? A pílula ali, que é da nossa universidade, a Universidade Cury ali. A gente ainda está vendo um nome legal, né? O nosso marketing está vendo lá um nome legal. E aí me conta, então você tem esse que é para novos corretores, aí eu tenho para os corretores já de casa e tem aqueles corretores que não vendem há 3 meses, né? Conta aí um pouquinho disso, por favor. Exato. Esse foi um trabalho que a gente desenvolveu junto, parceria, né? E só abrindo um parênteses sobre a pergunta anterior, né? Porque muita gente me pergunta, como que você estava sendo bem remunerado, era campeão de vendas, por que você veio para a Cury para ser treinador? Aí eles imaginam que, né, eu não quero abrir aqui, é uma particularidade minha, que ganha menos e tal. É a questão do propósito externo. Eu decidi onde eu quero chegar e nenhum valor vai me comprar no meio dessa trajetória. Eu acho que e tudo que você faz com amor, cara, Deus devolve eu acredito muito, de alguma maneira. Eu acredito muito, até porque eu já passei ao contrário lá atrás, em outras situações, em lealdade. Eu acho que hoje o mundo precisa de lealdade. É verdade, né? Gratidão e lealdade. Eu acho que lealdade é um dos meus valores que eu carrego. Então, eu dou a minha palavra para você, então não importa se outro vai me oferecer mais. Primeiro, eu tenho um propósito e a convergência. Então, eu tenho aqui uma diretora que preza por treinamento, preza por desenvolver pessoas. Então, foi por isso. Aí você me pergunta assim, você não gosta de dinheiro? Gosto. E eu vou ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência. É consequência de um bom trabalho, um trabalho que começa a gerar frutos, e os frutos vão gritar o seu nome. Então, eu espero que os meus frutos, os frutos dos corretores da Cury, da equipe, comece a gritar o meu nome. Sim. Né? E aí, falando das nossas fases, ele entra lá e a gente vai falar sobre o mercado imobiliário. Porque tem gente que acha que são profissionais, Lucas, que não deu certo na vida e vem para corretagem. Só que, segundo a Forbes, é a 6ª melhor profissão. E se você for... Olha que interessante. Que mais remunera. E se você for pesquisar, a maioria dos milionários, a maioria, iniciaram no mercado imobiliário. Né? Então, não é uma profissão qualquer. E a gente pega essas pessoas, mostra para elas o poder transformador desse mercado. Tá? Daí, depois disso, na segunda fase, já com eles aceitando a proposta, aí nós vamos treinar oferta ativa, nós vamos treinar apresentação de maquete, faz externo também, né? Faz externo. Tudo isso com técnicas de programação neurolinguística, com técnicas de análise corporal. Por que isso? Porque a gente precisa. Às vezes a gente padroniza um atendimento. Eu olho para a Carol e eu quero atender ela como se eu fosse atender a Lux, só que a Carol é diferente da Lux. É. Uma coisa importante que eu sempre falo, cada um tem um DNA, gente. Exatamente. Cada pessoa tem um DNA. Então, às vezes, você ser mais duro com uma pessoa não vai funcionar com a outra. Às vezes, eu mesma, né? Tem algumas coisas que poxa, não vai poder me tratar igual outros. Então, todo mundo é um DNA. Então, isso que é importante a gente entender. Segundo Reich e Freud, o ser humano ele tem 5 traços de caráter. São 5 traços de caráter. Então, quando uma pessoa ela tem uma apresentação ou uma maneira de venda padronizada, talvez ela atinja 20%, porque se eu colocar 20 vezes 5, né, dá uns 100% do todo. Né? Então, ela atinge ali 20%, desses 20% ela consegue converter talvez 12%, 10%. E 1 ou 2, 3% dos outros traços. Agora, se eu aprendo a ler a pessoa, se eu aprendo a saber como ela funciona, eu consigo converter 10%, 12% de todos os traços. Acho que esse era o segredo do sucesso que eu tive e é isso que o Corretor Cury vai ter. Muito bom. Então, é isso. Então, teve o processo seletivo, teve o treinamento para os corretores calças brancas, que a gente chama. Aí tem o treinamento para os da casa também, porque como tem essa parte da integração e o Esme está com a gente desde janeiro, tá, gente? Então tem pessoas que já estão na casa faz tempo que vendem e se interessam pelo... Eu estava falando ontem com a Lê, e tem pessoas que entraram aqui antes, que fazem sucesso, mas têm interesse também de ver o treinamento. Então, é um treinamento, como é que eu posso dizer? É um treinamento mais sênior, e aí depois também tem o treinamento para aqueles corretores que estão há 3 meses sem vender, que aí é isso que você falou, de entender, conversar com menos gente, às vezes uma turminha de 15. Sim. A gente pode ver as 5 mãos lá, que somos em 5 diretores lá, o Alê, eu, Raga, Gorrão e o Alex. Então, a gente vai ver as 5 mãos, de repente pegar as 5 de cada, né? Para poder fazer esse trabalho daqueles corretores que não estão vendendo há 3 meses. Qual o motivo, né? Mas
E aí tem de gerente, tem também de gerente novos e gerentes, que aí é uma coisa mais de Exato. sistema, que a gente tem um Gestão. sistema... Gente, nosso sistema é o melhor CRM do mundo. É o Salesforce. É o melhor CRM do mundo. E é muito legal mesmo, só que assim, tem que ir mexendo lá para aprender. Eu sou fuçona, todo quem me conhece sabe que eu adoro um sisteminha, mas eu estou muito feliz com o sistema, particularmente. A questão dos nossos corretores, né? Nós temos essas fases. O novo, então a gente vai... Porque o que ele precisa? Ele precisa capitalizar. Ele precisa entrar e ganhar dinheiro. Ele precisa ganhar dinheiro rápido. Ele precisa se motivar. E como ele se motiva? Ele se motiva sustentando a família. Claro. Dando um bem-estar para o filho, para a esposa, né? Realizando os seus sonhos. Então a gente vai ensinar a prospecção, a captação. Aí no segundo momento nós vamos ensinar ele a questão do sistema, nós vamos ensinar toda essa organização e tem mais, o plano de carreira também. O cara que está se sobressaindo, nós vamos criar aí de repente um treinamento para o aspirante, a gerente, alguma coisa nesse sentido. Eu estava lendo uns dados, o ano passado 130 milhões de apartamentos foram vendidos. 130 milhões em VGV foram vendidos. Desses 130 milhões, chuta quanto foi de Minha Casa Minha Vida, Carol? Chuta, Esmen. Vou chutar mesmo, tá? 100 milhões. 100 milhões? Quanto você acha? De 130. Uau. Vou chutar menor, né? 80? Olha, vocês estão alinhados nisso, hein? 90 milhões. Na média. Eu que trabalho com isso, fiquei em choque. Então, gente, para você ver como esse mercado aquecido. E você que ainda não é corretor, eu te digo uma coisa. Eu gostaria de ter entrado antes nesse mercado. E tem muita gente jovem lá na Cury, que entrou com a idade que eu gostaria de ter entrado. Tem muita gente mais velha também. E uma coisa que eu nem sei se vai ter esse pessoal para ficar que tá 3 meses sem vender, viu? Para você atender. Nem sei se tem, sabe por quê? O Ale fez lá um corujão outro dia. Só se ele for muito novo de casa. Mas o Ale fez um corujão lá outro dia. Você tava lá, né? Acho que tinha 150 ou 170, tá? Não tenho certeza. Pessoas lá. Aquele dia que da pizza foi 150, 170. Carol? 170 pessoas, não foi? Ele perguntou, o que eu mais fiquei impressionada. Ele me convidou pela primeira vez para assistir o corujão dele. O que eu mais fiquei impressionada, ele falou assim, isso foi, tá, em fevereiro. Quem aqui ainda não vendeu esse ano? 2 pessoas levantaram a mão. Eu falei assim para ele, pergunta de novo, acho que não escutaram. Quem ainda não vendeu esse ano? 2 pessoas. Que seja 150 pessoas, que era o mínimo que tinha lá. 2 não venderam. Então, por isso que eu tô te falando, talvez você não tenha esse corretor, a não ser que ele seja esse que acabou de entrar mesmo. Mas assim, Carol, você que vê que a gente tem um time aí que chegou em novembro, que um dos meus super foi o 2º campeão lá, a gente tem corretora que vende pra caramba. Me conta um pouco disso, porque assim, o que eu vejo lá fora, até porque eu fui lá de fora uma vez, né? Agora eu sou totalmente Cury, mas eu fui lá de fora uma vez e eu pensava assim, cara, vendi muito lá, não vai ter produto para vender, não vai ter estoque para vender, não vai ter espaço, quem está lá já está lá há muito tempo, é panelinha, aquela coisa. Me conta você aí do RH, que você sabe, o nosso RH, o nosso sistema é muito amplo, então todo mundo sabe e é muito aberto, assim, né? Tem muita gente que recebe o nosso BI e sabe quanto a gente vende aí. Às vezes está um pouco desatualizado, porque o nosso é momentâneo ali, às vezes o pessoal está com o BI um pouquinho atrasado, mas enfim, a Carol sempre sabe, porque ela também cuida do ranking, tudo, ela sempre sabe quem está lá. E é muito corretor novo que você não conhece, assim, que tem vendido? Sim, muito corretor novo, né? Esses mais antigos também, né? Até com esse trabalho aí dessa reciclagem, do treinamento. Voltaram a vender, às vezes, uma pessoa que estava meio apagadinho. Estava meio desmotivado e tal. O Esme até tem esses feedbacks, né? Sim, dos treinamentos tem bastante dele. feedback positivo. Sim, então eu acho que isso tem a ver muito com a gestão, né? Sim. De se preocupar, de fato, com a pessoa, com o nosso cliente, que é o corretor, né? Eu falo Esse é o lema da consultora, não é? Exatamente. Desde a primeira vez que eu conversei com o nosso vice-presidente que me chamou, eu percebo que, assim, o corretor é o cliente. O corretor é o cliente. O corretor é o cliente. E abrindo parênteses nessa conversa de vocês, a Lux falou que 2 pessoas, né? E aí a gente está planejando aí, já está estruturado um trabalho para corretores que não vendem há 3 meses.
Não importa se é uma ou se é duas, porque a gente quer que todo mundo prospere. Sim, exato. Sim. Então, teve 2, talvez aí você vai ter que ver aí. E nem fazia 3 meses, que ainda a gente estava em fevereiro. Mas assim, o que eu... vou te falar, o que eu mais gosto... Eu vim de mercado de alto padrão, tá? Nunca trabalhei perto da minha casa. Eu não moro nas regiões onde tem os produtos. E às vezes eu escuto assim, do corretor, vou fazer aquele produto que é do lado de casa. Cara, entendo, respeito, mas assim, é sempre melhor. Mas eu, por exemplo, nunca trabalhei perto de casa, porque eu sempre procurei produtos para gerenciar pessoas que todos pudessem vender. Então, a minha maior satisfação é todos venderem. Uhum. Eu tenho aqueles campeões, geralmente é eles que continuam sendo, mas eu confesso que eu torço para, às vezes, aqueles 3 trocar um pouquinho, porque eu quero que todo mundo esteja ali no pódio. Não que eu não torça para a mesma pessoa sempre. Eu torço sempre para estar lá entre os 3 também, mas aquela coisa de saber que todo mundo está vendendo, cara, é o que faz eu deitar à noite e dormir e pensar, tô no caminho certo. É gostoso. É gostoso, né? Bom. E aí, então tem essa coisa aí. Então a Cury é uma gigante que ao mesmo tempo é quente, sabe? Acho que essa é a palavra. Porque a gente, às vezes, ouve falar que tem empresas que são muito grandes e aí acaba ficando fria, tipo... Aí tem a hierarquia. Cara, lá no nosso time de vendas não tem isso. Os corretores conversam comigo, os corretores têm acesso ao RH, os corretores têm acesso ao Alê. Então, assim, é geral. Até o nosso VP vai no produto, né? Então, assim, o presidente também vai nos produtos. Então, é muito legal mesmo. O pessoal participa dos meetings, até os CLTs, que eu acho muito bacana, cara. E tem uma coisa legal que eu queria que você me contasse um pouco, que eu realmente nunca vi em lugar nenhum, e eu fui saber depois, que eu já estava aqui. A construtora, ela às vezes contrata corretores até para ser da incorporadora. Eu percebi que tem pessoas que eram corretores na reversão, tem pessoas que eram corretores ali na secretaria. Isso é muito bacana, Carol. Me conta um pouquinho disso. Tem, e até vice-versa, né? Tem gente que era do nosso corporativo um dia e aí veio para Cury Vendas, né, que virou corretor. Então, tem corretor hoje nosso que está lá no repasse, que está na reversão. Então, o que isso quer dizer? As pessoas podem se sentir parte da empresa mesmo, pertencente. Então, não é que assim, a Cury Incorporadora é uma e aí tem a Cury Vendas, são empresas separadas. É realmente uma empresa só para vocês terem ideia. Hoje, a hora que a gente estava vindo para cá, estava tendo um evento da incorporadora, lá no nosso auditório, lá da Cury Vendas, como a gente também usa aquela sala de treinamento que às vezes eu faço lá na Funchal, que é onde fica a Cury. Mulheres, né? É um evento aí da Sabrina voltado para as mulheres, muito legal. Beijo, Sabrina. E então é isso, é tipo assim, é pertencente. Se um corretor for lá na Funchal, ele vai ser recebido, né, pelas meninas lá, né, Carol? Sim. Quero conhecer lá o escritório. Vai conhecer. Vai fazer uma tour vai lá fazer um pelo tour. Escritório. Muito legal. Às vezes eu tô lá e tem um tour, assim, de umas equipes. É muito legal. Então, isso, eu acho que são detalhes, assim, que faz toda a diferença. Queria que você mostrasse um pouquinho o aplicativo aqui pra câmera, mas dá só um gostinho aí, Carol. Conta um pouquinho aí da parte do RH, como é que é o aplicativo, que é muito legal. Se você quer ver, assim, por exemplo, quando foi a última vez que fulano vendeu? Aí você consegue olhar aí no aplicativo, né? Isso aí. Ao vivo, gente. Ao vivo, para vocês verem o quão legal é. Porque o corretor, ele tem tudo na palma da mão, tá, gente? Ele sabe das comissões dele, dos repasses. O gerente sabe onde estão os corretores, a roleta. Então, ela vai mostrar só um pedacinho aí do aplicativo. E é exclusivo da Cury, gente. Não adianta. A hora que entrar, você fala. Não adianta querer, porque é exclusivo da Cury, foi a Cury que desenvolveu, então é muito legal esse aplicativo. E é assim, não só pra gente, né? Pro corretor também, ele tem tudo na palma da mão, né? Ele quer falar com o RH, tem lá o WhatsApp do RH pra ele, com um clique ele já imagina que a Carol tá lá no computador, ela tá cadastrando lá o corretor Diego. Aí ela vai no celular dela, ela checa pra ver se o Diego vendeu e tal. Cara, é tipo assim, é muito moderno, é muito tecnológico, é muito legal. E aí, Carol, me conta mais. Aí você trabalhou, então você entrou aqui na Cury em que ano? 2021. 2021. Foi quando a gente veio, né, pra Cury. Tinha pandemia ainda? Tinha acabado de acabar, né? Já tinha, assim, acabar não, né? Mas o pessoal já estava no escritório, já estávamos presencial, já.
Então, foi uma construção, assim, E conta da nossa devagarzinho, sede, né? o quanto ela é bonita, vai. Ai, é maravilhosa, Cara, né? Legal. E olha que a minha Até- referência é alta, porque eu trabalhei num lugar onde a sede era também linda, linda. E aí conseguiu, assim, ficar... Sim. E assim, tão hoje a linda gente está quanto. muito bem estruturado, né? Lá, as salas, nosso auditório. Até do mesmo jeito que tem gente que vai lá conhecer a construtora lá na Sim. Funchal, tem gente do corporativo que vem para cá para conhecer a nossa sede, fazer uma tour, É, né? antes de ter a Sempre sede, que é ali na tem Barra alguém Funda, lá. gente, era lá, tinha a Casa Cury, que era lá na Zona Leste. Então, para quem Isso. não sabe, nós mudamos, era lá na Casa Cury, que era na Zona Leste. Era bacana também, era um predinho, uma casa, né? E de 3, 4 andares. Uhum. E agora a gente está na Barra Funda, num prédio, que é muito legal também, uma laje toda. E é Inauguramos muito... em janeiro, né? Foi lindo. O Fábio foi lá, o Foi. Fábio Cury, o Léo, foi... Olha, outra coisa legal, foi o diretor de incorporação, diretora de operações, o diretor financeiro, né? O diretor de relações De relações internacionais. internacionais foi todos os nossos Então, diretores foi todos do os- corporativo. É muito legal. E aí eu sinto muito, assim, energia, assim, boa ali, porque... E aí tá tendo até um negócio das pessoas irem mais ali na Barra Funda, né, Carol? Mais Sim, gente do que até- ficava na... Até a gente tinha casa- essa dúvida, né? Quando a gente mudar, será que vai ficar mais vazio, né? Será que o pessoal vai frequentar tudo? E assim, todo dia tá cheio, todo dia tem muitos Bem corretores. vivo. Os corujões. Semana passada teve um corujão lá do Gorrão, né? Para Sim. 200 pessoas. Foi mesmo. E assim, sensacional. Todo dia tá cheio. Não teve um dia ainda esse ano que eu peguei aquele espaço vazio. Não tem. Não tem. E aí, consequentemente, clientes, né, estão sendo atendidos lá também. Sim, muito legal. Né? Então, o pessoal tá usando bastante, estão gostando bastante. A gente fica muito feliz com isso, né? Muito. Isso mesmo. E me conta, Esben, o que mais você tem aí? O que você está sentindo de trabalhar lá? O que você sente dos corretores? Conta um pouquinho do que você, nesses 3 meses aí, conseguiu identificar pra gente. Olha, o meu dia a dia tem me surpreendido muito. Bastante mesmo, muito mesmo. Porque eu vim, você sabe de onde eu vim da França, né? E a França é ali fechado, eu não conhecia o mercado aberto, né? Que a gente chama de mercado aberto, corretor mais autônomo. Porque era a sua única referência. Era a única referência que eu tinha. Então eu vim temeroso. Será que eu vou ser aceito? Será que... Né? E me surpreendeu. Eu costumo dizer, até falei para o Alexandre, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava tanto feedback positivo de ver as pessoas sendo transformadas por uma simples ressignificação de crença, por um detalhe que você ensina, por algo que você fala. E você começa a mudar a vida não só do profissional corretor, mas eu tenho feedbacks que está transformando a vida em casa, o relacionamento legal. com a esposa, relacionamento com os filhos. E você pensa, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque uma pessoa, se ela tem um ambiente saudável, tudo fica saudável, ela trabalha melhor e vice-versa, né? Porque não dá para separar aquela máxima de que deixa os seus problemas em casa e o do trabalho deixa no trabalho. Isso não existe mais, não dá para dividir o ser humano. Sim. Então, quando você consegue treinar alguém e você ouvir que ele melhorou em casa, a satisfação é muito maior porque você sabe que ele vai dar resultado na empresa, né? E é aquela frase que eu comecei, não importa o quanto você seja bom, é um time, né? Por isso que vocês estavam falando, veio o diretor, o presidente, o vice, tudo ali. Time. Né? É um time. Então não adianta, gente. Um time, ele vai ganhar o jogo. E é o que faz da Cury forte. Né? E eu vejo lá, porque quando a gente fala em RH, né, a gente fala da estrutura, da documentação, das regrinhas, do clima, do clima organizacional. Né? Entretanto, nós temos um RH, que a gente até falava isso alguns dias atrás, extremamente comercial também. Essa é a palavra. Se preocupa com o corretor. Com se preocupa que o cara às vezes pegou um ônibus, chegou lá, deu trabalho, então se preocupa em tentar atender ele com maior agilidade, tentar ajudá-lo. E com as burocracias, para que eles recebam também a sua comissão o mais rápido possível. Sim, sim. Né? Então eu achei isso muito interessante. Parabéns para você, para sua equipe, Carol. Obrigada. Parabéns. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, é muito importante para eles. Com certeza. E todos os nossos outros subsistemas são voltados para isso, né?
nossa pagadoria, crédito, secretaria de vendas. Então, todo mundo é bem fechadinho. Vendas é muito importante para a empresa. Para todas, né? Claro. Mas, assim, para a Cury, eu sinto que assim, é o carro-chefe mesmo. Eles se preocupam e vocês também têm esse DNA comercial. Até quando eu te conheci, eu achei que você tivesse sido corretora. Honestamente, eu falei, ela entende do negócio, né? Ela entende, eu achei que essa... E outra coisa, tem vários projetos aí, né, que você o RH e a Dani lá desenvolveram, que eu adorei. Tô torcendo esse ano muito tem por muita novidade, Tem muita né? novidade. Então, assim, quantos corretores você deve cadastrar lá por dia, Carol? Uma média, assim? Por dia? Olha... vamos por semana. Tá. Por semana a gente cadastra umas 150 pessoas. Nossa, muito legal. Claro, né, Estamos aí cadastrando 600 pessoas por mês. Claro que tem muitos parceiros, tem muitas Exatamente. imobiliárias. Mas assim, falando assim, no macro. Sim, né? Muito legal. Muita gente. E quando você veio para a Cury, você já sabia? É porque às vezes, né, gente, eu pergunto isso porque às vezes não tem noção da imensidão que é a Cury, né? Eu sabia quem era a Cury, como eu falei já aqui várias vezes, eu escolhi a Cury para trabalhar. E você já tinha essa noção, Carol? Não, eu não tinha. Quando eu vim para a Cury... Porque você veio de imobiliária, então, assim, às vezes não sabe o poder que tem essa house, Eu falo né? que quando a gente só sabe do nosso potencial de fato, do nosso poder, assim, quando a gente estuda um pouco mais a fundo, dentro do né? processo. Quando a gente está dentro do processo, porque para mim, eu vim de uma outra empresa antes da Cury. Sim. E hoje eu enxergo totalmente Que era diferente. diferente, era uma imobiliária que atendia vários Exatamente. incorporadores. Aqui você trabalha para incorporadora, não é para uma imobiliária. Sim. E, assim, até a nossa própria gestão é muito diferente, né? Essa proximidade com o pessoal de vendas é muito diferente. Eu não imaginava. E assim, até... Assim, a gente faz muitos amigos, né, no mercado imobiliário. Sim. A gente troca bastante. E quem tá de fora também, quando a gente fala putz, que potência, né? Uhum. Que é a Cury. Então, de fato, e eu entrei em 2021, 2022 foi um ano bombástico. E o pessoal da sua equipe, eles também já eram do mercado ou todos eles você que formou, você que começou? Quando nós assumimos o RH, só eu que já tinha vindo do mercado. Nós entramos lá, tinha a Tainá. A Tainá ainda está na construtora. Na construtora, né? Uma graça também. Beijo, Tainá. Gente, e vou te falar uma coisa aqui da Dani. A Dani é a Carol também, tipo, as duas só. É uma manha. Logo cedo já... Olá, bom dia! É uma energia, um astral, cara, que eu tô pra ver ainda. Essa ela ganha da gente. O astral dela... É verdade. O astral dela é assim... Até sempre. A Dani sempre tá sorrindo. Sempre alegre, né? Sempre alegre. Isso é muito bom. Cara, ela é uma acho que querida, não lembro de quem que eu conheci que é assim, tão enérgica e tão inspirada, inspiradora igual ela, né? Muito legal, viu, Dani? Beijo! Beijo, Dani, minha... E aí, vou mandar beijo também pras mentora. meninas. Letícia. A Letícia, Polly. Polly. Né? A Polly tá linda, com aqueles cabelinhos agora que ela mudou. Que mais? A Polly, o Eduardo. Tem os meninos novos, o Eduardo. Agora. Temos um menino no nosso RH, né? E na semana que vem começa mais 2 pessoas aí. Sim, vou aproveitar para dar um beijo na Cíntia também, que fica lá com vocês. A Renatinha, o Fábio também, que ajuda, que é do TI. Então, pessoal aí, beijo. A Carol tá aqui representando todos vocês. E aí, me conta do Dia das Mulheres. O que teve, assim, de legal que a empresa... Eu vi que tá tendo vários eventos, né? Sim. Então, a gente quis fazer esse ano uma coisa um pouco diferente, né? Trazer temas importantes, né? Então, nós trouxemos aí... Semana passada tivemos 2 palestras dos direitos das mulheres. Tem um negócio legal também. Todo produto tem um QR Code que se tiver qualquer tipo de assédio, às vezes moral ou... Isso, tem lá o QR Code, que aí cai no nosso setor de compliance, né? Que é o setor jurídico. Que é mais para... Exatamente. Até é um ambiente seguro, um né? respaldo também pra gente... Sim. Porque às vezes a pessoa tem algum problema, mas não quer passar para o gestor, não quer passar para mim quando estou no plantão. E é claro que é muito sério, né, gente? Não Isso é muito sério. Uma coisa São de pessoas, brincadeira. Né, algumas pessoas são envolvidas nesse setor.
né? Então, e aí no mês das mulheres a gente quis trazer essas pautas diferentes, né? Ontem mesmo nós tivemos aí comunicação visual, né? Adorei, inclusive. Muito Adorei. legal. Hoje, o próprio evento da Sabrina lá, Mulheres em Construção, a Dani e a Sabrina mesmo participaram do podcast. Ai, que legal. Encontrei uma amiga lá, É. a Simone, do Infinity. Então, Beijo, assim, a da gente LinkPay. não se limitou a um dia apenas de evento, né? Então, Sim, a gente é o mês trouxe, inteiro. o mês inteiro. E, assim, é muito importante a gente vendo dentro da empresa quantas mulheres, a gente até veio comentando Sim. hoje no caminho, Cara, né, eu vou te falar Lucas? uma outra coisa de destaque, que eu vou contar pra vocês. A Thaís, que é a nossa recepcionista, ela até nisso consegue ter destaque, não é verdade? Porque geralmente, gente, vamos lá, recepcionista é uma coisa mais fria, né? Oi, tudo bem? Às vezes elas são todas ali arrumadinhas, bem, né, maquiada e tal. Mas a Thaís, ela é fora da curva, porque além dela ser uma graça, ela é carinhosa. E a gente brinca que ela é tipo a aeromoça. A aeromoça, que ela vai e avisa no microfone. Parece que a Gente, gente tá no aeroporto. Quando ela vai falar, ela quando tem ela uma fala, a gente postura. para Ela tem pra uma ouvi-la. postura e ela fala, gente, quem não tirou o carro ainda do estacionamento, que fecha a tal hora, gente, hoje vai ter o Corujão aqui. Cara, e ela fala com uma postura e com uma Sim. voz assim bonita, né? É. Olha, gosto muito. E você vai pegar ali uma sala, reservar um auditório, ela faz de tudo pra dar certo. Aí ela pergunta se realmente... Lá tem várias salas, mas também tem várias... A gente vende. Muita gente, né? Pô, a Muita gente gente, vende... Só esse mês aqui tá entre 400 milhões aí de vendas, né? Então, assim, a gente vende muito. Então, imagina, né? Então, vai bastante gente também lá no escritório. E ela consegue adequar. Ah, você tá com 2, vamos para aquela salinha menor? Tá de parabéns também com a Thaís. Thaís é maravilhosa. Sim. As moças também que trabalham lá na limpeza, é tudo... Então, e vocês cuidam muito bem, né, Carol? Você tá sempre atenta, cuidando de tudo lá. E aí, outra coisa interessante, né? Eu perguntei assim, por que só tem uma house, né? A Cury que vende tanto, tem outras incorporadoras que não vende tanto quanto, vende bastante, mas não vende tanto quanto a Cury, tem 2 houses, tem umas até que tem 5, 6. E por que a Cury tem uma só? Perguntei, né, pro vice-presidente. Aí ele falou assim, porque a gente não quer fazer diferenciação. Todos são Cury Vendas, é a nossa marca, nosso forte, a gente vai continuar marketizando isso. Todos são, o que tem são diretorias dentro da house, né, que tem aquela competição saudável, porque todos eles receberam muito bem, todos, sem exceção, não tive briga com nenhum até hoje, nem quero ter. Então, tem isso. Então, até isso, para não achar que um tem mais vantagem que o outro, ou um tem uma regra diferente do outro. A regra é a mesma dentro das houses. Para todos. Mesmo o Alê vendendo muito, né, nunca teve nenhuma vantagem, a não ser, né, ganhar mais, porque vende mais, a não ser ele tem uma equipe maior. Mas, assim, mesmo assim... então, assim, isso é muito legal, entendeu? Porque as vantagens são iguais. A Carol, por mais que esteja ali há muito tempo, e tem muitas pessoas ali que ela, né, tem aquele laço de amizade, ela sempre foi muito profissional, o que é para um é para o outro. Então, isso é muito legal. E é muito difícil, porque é o que falavam, né? Tem lá a turma do Bolinha, já tem a panelinha. Cara, não tem. Não tem. Não tem. E assim, o que é muito interessante, até o que a Lux falou, somos a Cury Vendas. Temos Todos as somos. diretorias, mas entra também no que o Wesley falou, somos um time. Somos um time, exato. Gente, é muito unido, né? sensacional, é assim, uma Carol, corretora de outra diretoria você que- dando um treinamento. Eu tava aguardando a minha Você- vez pra falar isso. Poxa, isso. gente, não importa se é de uma diretoria, dar treinamento para outra. Por quê? Porque todo mundo quer, no fim, Você vê- a Cury você que Vendas, tá é o ali- mesmo objetivo. Você que tá ali, Isso é você vê que não sensacional. tem briga, né, Carol? Não tem, porque Não tem. não tem briga, cara. É isso mesmo. Ontem ela tá falando isso porque a corretora deu treinamento para outros de outra diretoria, para outras diretorias. E não é só isso, tipo, o Wesley mesmo, quando ele veio, a gente dividiu, falei, Ale, tem uma coisa muito legal para nós, e agora mesmo a gente vai também ver aí com os outros diretores, fazer assim com mão para dividir com os meninos. Então, não tem essa. A gente Não. é muito parceiro. Eu não sei se é porque todos eles já são oriundos de lá, assim, há muito tempo, então já tá... E também já tem uma equipe bem formada e
Não precisa mais, né? Ficar brigando, eu não sei. É uma filosofia... Ou já é deles, nunca brigavam? É uma filosofia que contempla o que dá certo, não é quem está certo. Né? Então, eu costumo falar, porque num ambiente de aprendizado, quem mais aprende é quem está ensinando. Sim. Né? E aí eu peço o feedback deles, porque eu falo, gente, é o seguinte, eu não sou o dono da verdade. Se você tem uma estratégia que está funcionando melhor, no próximo treinamento eu deixo a minha de lado e eu vou falar, eu vou ensinar a sua. Porque não é quem está certo, não é quem tem razão, é o que está dando certo. Não, e de repente, né, você até me deu uma ideia, fazer um trabalho em campo, Esme, de conversar com essas pessoas que têm vendido bem e tentar, o que você está fazendo de diferente e tal. Claro, né, se a pessoa não se importar, porque tem pessoas que vende, tem a sua estratégia, e tudo bem, a gente respeita. Mas, então, de repente, fazer esse trabalho de campo, né? Seria muito legal. Agora que você vai atender todo mundo, então seria muito legal. E, eu tô muito contente aí. Me conta um pouquinho do Alê, das mudanças. O que você tá achando aí, Carol? A gente vai ser... Para nós, né? Quanto RH, vamos fazer uma revolução, né? Uma mudança, né? Na empresa. Vai ter trabalho, hein? Imagina. Vamos ter bastante trabalho. Vai ter trabalho, hein? Imagina no sistema mudar tudo isso. Vai ter trabalho. Por aí, então. Vamos ter bastante trabalho aí. Mas a gente tá bem contente, né? A gente tá bem confiante, né? É isso aí. Então, é multiplicar, né? De fato, multiplicar. Esse trabalho que ele vinha fazendo com a diretoria dele, né? Então, a gente tá bem contente com isso, sim. Ai, que bom. E aí também, a gente faz um trabalho, você estava falando das assistentes, né? Que a gente está com muito assistente legal. A maioria... Sabia que aqui na Cury, gente, tem corretor que tem assistente? Porque tem tanto cliente volume, né? tanto volume que o corretor ajuda na agenda, o assistente ajuda na agenda do corretor, cara. É muito... Isso eu não tinha visto ainda, corretor com assistente. E aí a gente tem muito assistente, né? Lá na Cury, dos gerentes. Tem bastante, a gente lida diretamente, né, com eles. Tem alguns que a gente até veio brincando no carro, né? Falar, alguns já são patrimônio do RH. É verdade. Então tá lá sempre assim, Marcelinho, Larissa. E como a Cury, eles têm uma... Que eu estava falando no começo, eles gostam de pegar, às vezes, o corretor assistente para trazer pro CLT, ou vice-versa. Então, todo mundo sabe ali que pode acontecer e a gente torce mais para isso. Sim. A Cury é uma empresa, né, que promove muitas pessoas, né? Os outros diretores, eles trabalharam muitos anos aqui. Eu fui a única que vim de fora, que já veio para o cargo de diretor. Sou a única e a primeira mulher, né, da Cury. Eu lembro que eles ficaram super felizes aí. Então, mas eu vejo que o pessoal... E quem saiu quer voltar, né? Você vive recebendo ligação lá no RH? Conta essa parte aí, Carol. São muitas reativações por mês, né? Porque assim, quando sai, que nem eu falei, quando a gente tá fora, a gente só tem a noção, a dimensão, né? Eu falo muito isso pro Esme, tem que passar no treinamento a referência, porque a gente acha a grama do vizinho mais verdinha. Só que às vezes ela é de plástico, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. E graças a Deus, assim, a escolha que eu fiz de vir pra Cury foi bem estudada. E aí tem gente que sai, né? Tem uns que a gente fala, e tudo bem. E tudo bem, porque a gente sabe que vai voltar. E tudo bem, né? Bem aquele ditado, né? Quando o mel é bom. Né? Então, tem muito isso. A gente tem muitas reativações, né? De corretores que saíram, foram pro mercado, retornaram, né, pra empresa. Ainda mais nesse momento, né? Que a gente tá crescendo enormemente, já batemos um bi aí, né, esse ano. Já batemos um bi no ano. Gente, é verdade. Olha isso, nós estamos em março, já vendemos um bi no ano. Sabe o que significa isso, gente? Tem empresa que não bateu o bi ainda no ano inteiro. A gente já em 3 meses já bateu um bi. Então, tem estoque pra caramba, porque os nossos produtos geralmente tem 700 mil unidades. Sai ali de largada, sei lá, média, 200. Mas ainda tem o restante, né? Então, isso daí é muito legal. A empresa, então, tem espaço para bastante gente, tá aumentando. E aí, eu queria que você contasse algum fato engraçado, vocês dois. Pode ser da França ou da Cury, se já aconteceu. E você também, eu quero algum fato engraçado. Olha, antes de falar um fato engraçado, eu vou fazer uma pergunta ao vivo e trazer uma curiosidade. O nome Cury é o sobrenome ou é o nome de guerra? É o sobrenome do presidente? É o sobrenome do presidente. Vocês já tiveram curiosidade de saber o significado de Cury?
Não, Não? não, mas eu tenho vários amigos que têm sobrenome, às vezes escrito com escrita diferente. Não, KF, Cury com Y, tá? Se você pesquisar no Google, o significado é pessoa rica e pessoa bem-sucedida. Então, se você quer Uau, ser bem-sucedido e rico... Eu já adotei, Lux Cury. Se você quiser ser bem-sucedido, rico, próspero, vem pra Cury. E outra, tá? Existe um consciente coletivo que a gente escuta muito. Ah, você vai querer ser corretor, vender apartamento é difícil. Gente, vender apartamento é igual comer todos os dias, porque todos os dias alguém nasce, tá saindo da casa dos pais, tá se separando, e aí precisa comprar um pro marido, outro pra esposa, tá casando. Então, vender apartamento é muito fácil. Nós temos um time incrível, com RH, diretoria, tudo engajada. Então, vem pra Cury, vem ser rico, vem ser próspero, vem ser uma pessoa de prosperidade é a palavra aqui da Cury. Eu fui num produto lá visitar o Elo no sábado lá. Aí o David estava todo feliz que tinha uma corretora que já estava com a gente aí uns 3 meses e fez a primeira venda. Então, assim, ele estava super feliz. Então, eu queria que vocês contassem algum fato, assim, que deixou vocês emocionados e algum que foi engraçado. Tem aí, Carol? Olha, o que me emocionou, assim, é óbvio que eu vou precisar expor, né? Eu não vou citar nome, mas vou expor uma situação. Uma pessoa que... Eu falo muito de consciente coletivo, sabe? Está impregnado e gera crença. Por isso que eu falo que um treinamento onde você consegue ressignificar alguma coisinha, você muda o comportamento da pessoa. Então, ela ouviu de um gerente, e não era na Cury não, tá, gente? Ela já veio, ela veio agora para a Cury. Mas há 1 ano, ela escuta de um gerente que, não, você já é de idade, você tem que panfletar isso, aquilo, outro. E ela ficou 1 ano só entregando panfleto. Isso é importante, mas existem técnicas corretas para isso. Sim. Né? Não é só entregar, conversar. Não, não é só. A gente chama de pessoa a pessoa, né? O PAP não é mais porta a porta, é pessoa a pessoa. Você tem que... E aí ela ficou 1 ano e ela não vendia, ela teve problema em casa, o marido não queria. Ah, claro. Vai procurar um trabalho que seguro, que te dê segurança. Num 13º, férias. Num dia do nosso treinamento, na outra semana, a gente já ficou sabendo que ela vendeu, né? Cara, isso. Ou você já mim... ficou 1 ano em outra empresa e em quantos meses aqui na Cury ela vendeu? Eu não sei quantos meses ela tem, eu só sei que em 1 semana, depois de passar pelo treinamento, ela vendeu. Ai, que coisa legal. Isso eu tenho um corretor que não estava vendendo fora daqui e chegou aqui e vendeu também 4 unidades no lançamento, muito legal. E algum fato engraçado? Engraçado, a gente tem os montes, né? Principalmente... Só não pode falar meu, hein, por favor. As gafas que a gente dá na mesa, e principalmente quando a gente não conhece os perfis. Vou aproveitar um pouquinho para potencializar esse assunto, porque é o carro-chefe daquilo que eu faço, que vai gerar um aumento de VGV. Estou prometendo aí. Eu confio muito nessa ferramenta. Eu aprendi com a Larissa, né? Essas ferramentas, a irmã dela é terapeuta. Aí o que acontece? Eu estava numa mesa com uma cliente, toda vaidosa, toda bonita, e a cliente queria fazer uma cirurgia plástica, né? Uma estética. Para mim, eu também sou um pouco vaidoso e tal, mas na hora da venda, eu como vendedor, eu queria tirar isso da cabeça dela. Para não gastar dinheiro. Para mim não fazia sentido. E nesse momento a Larissa me deu um chute por trás, assim, mas me deu um chute mesmo. Ela não cutucou eu, não. Ela deu um chute, porque ela entende, né? Ela entende dos traços e sabe que para aquela pessoa aquilo era importante. Então é o seguinte, às vezes, quando você respeita o traço, você... talvez não vende ali naquele momento, mas, cara, o cliente compra você. Sim. E aí ela se planejou, a Larissa falou assim, não, calma, entrou na jogada e falou assim, não, olha que legal, parabéns, faz mesmo, você merece. Empoderou a mulher. O poder da mulher. Empoderou a mulher. Porque pra mim não fazia... A gente tem essas coisas, a gente tem isso de bom. A Lari tá até aqui, a gente tem isso de bom mesmo. Pra mim não faria sentido, eu ia arrebentar tudo, eu ia tentar, tipo assim, não fica desse jeito mesmo. É o pensamento de homem, não gasta dinheiro. Fica desse jeito mesmo. Não, é o pensamento de vendedor, porque como homem eu falo pra minha esposa e falo pras mulheres também. Fazer a unha não é uma necessidade, cara, não é uma necessidade. Cara, é um direito, é um prazer que vocês devem ter. Cuidar do cabelo, cuidar da pele.
vocês merecem de fato isso, tem que fazer. Na verdade, eu disse, não é uma necessidade, não. É uma necessidade, não é um luxo, é uma necessidade. E, Carol, você, o que tem de engraçado e de algum fato que te emocionou? Gente, coisa que me emocionou tem direto, né? Porque eu sou a própria manteiga derretida. Ah, qual né? seu signo? Eu sou virginiana. Nem era pra ser. Nem era pra ser. Mas tem outras coisas não que eu sou... muito signo, mas eu sou curiosa. Mas tem outras coisas que eu sou bem... Então, tem a ver, assim. Mas você lembra de algo? Dentro da Cury, algo que ficou muito marcado, assim, pra mim, foi um dia a gente até citou na nossa última reunião de diretoria, uma corretora que era campeã, né, que era muito boa, e aí ela entrou num quadro de depressão, estava super desmotivada. E aí isso foi lá no Tatuapé, ela até era do Alê, né, ainda, está na Cury com a gente. E aí eu acompanhei até uma conversa que ele teve com ela. Que legal. E eu acho que eu já sei quem saíram dali, enfim, e todo mês tem o Jantar dos Campeões, né? E no mês seguinte ela tava no Jantar dos Campeões. Nossa, que legal. Foi muito legal. E ela ficou quantos meses, assim, sem vender, sei lá? Nossa, ela passou quase 6 meses, se eu não me engano, assim. Caracas! Numa baixa. Como a nossa mente, gente, mente é imã, como a nossa mente, ela tem que ser trabalhada também, tem que ser exercitada, a mente é imã. E você vê, é uma conversa aí que a Lê teve com ela. No mês seguinte, ela tava no Jantar dos Campos, até comentei com ele, falei, puxa, que legal, né? Olha eu só. ter escutado, ter acompanhado isso. Eu tô contando pro pessoal quanto o nosso RH também acompanha e é presente, né? Sabe disso, um detalhe. Sim, ter acompanhado isso e vê-la. Né, lá novamente depois, inclusive tá até hoje, ela tava. Eu tenho uma coisa engraçada também para contar. Eu sempre que vou no plantão que chego, quem me conhece sabe que trabalha comigo, eu cumprimento todo mundo, todos os corretores. E vou cumprimentando independente da equipe. E aí, teve um corretor que eu conhecia, de onde eu trabalhava, e aí tava cheio lá o plantão e tal. Ah, Lu, você pode me ajudar numa mesa? Posso. Fui lá e ajudei. Aí, no final, né, ajudei e tal. Ah, tá bom, manda os documentos. Aí eu falei, qual que é o seu gerente? Aí ele falou, fulano, que não era da minha diretoria. E aí, não, tudo bem, mas foi engraçado, né? Porque eu pensei, primeiro que eu pensei, nossa, que bom que eu ajudei, mas assim, às vezes eu vou e cumprimento até cliente, sabe, na mesa. E aí eu fiquei, não podem ficar com ciúmes. Mas foi engraçado. Então, essa sou eu, gente. Eu vou cumprimentar, às vezes é cliente e tudo bem. Passa. Mas assim, gente, não é nem um fato engraçado, mas uma coisa que eu particularmente demorei um pouquinho para me acostumar no mercado imobiliário, que diariamente, né, a gente pega alguns engraçados aí, são os apelidos. Eu ia falar isso. Gente, sensacional. Sensacional, imagino. Mas aí você fala, poxa, esse aqui dá um conselho, né? Esse aqui não dá, né? A gente tem, claro, a gente faz um filtro quando tem algo assim que realmente incabível, a gente entra em contato com a pessoa, conversa. Tem gente que tenta cadastrar Júlia com J, Giulia com G. Júlia com 2 L's, com Y, só muda isso, né? Então, assim, isso é uma diversão diária. Imagino. Né? Nós, ou RH, às vezes é o próprio nome da pessoa que é super difícil. Aí você pensa assim. Pensa assim. É que o Esme, eu vou contar o segredinho. Pra decorar o nome dele, eu falo pro pessoal que é assim: é só lembrar do X-Men. Imagina que o S é um X. X-Men. E ele que deu essa dica, na verdade. E aí eu falo pra todo mundo: X-Men. E é isso mesmo, no dia que, ele é o nosso herói, que ela foi apresentar pra mim, ela falou a mesma coisa. Lembra do X-Men? Eu falei, tá. Sim. Nunca mais esqueci. Sim. Gente, apelido é uma coisa tão importante e as pessoas vão lá, às vezes, e colocam... às vezes o próprio nome é difícil mesmo. Então, cara, desencana essa oportunidade de colocar outro nome. Eu mesma, quando eu fui colocar o meu nome, eu não eu tentei, Andressa, não tinha, mas tudo bem. Mas o que eu não queria era outro nome, sabe? Eu não queria ser, sei lá, Regiane. Eu queria ter um apelido. E aí foi assim que veio o meu Lux. E às vezes eu vejo gente que vai lá e a pessoa, vou colocar meu sobrenome. Aí o sobrenome é impronunciável, sabe? Aí é difícil, né? Então é uma coisa importante que o pessoal deveria... E tem uns que é engraçado, mas de fato o cliente vai marcar, né? Imagina. Vai marcar.
Vai marcar. E aconteceu, até, isso não foi na Cury, foi numa outra empresa, que uma corretora pediu pra gente trocar o apelido dela porque ela não estava conseguindo fazer as ofertas ativas. Aí, tá, qual que é o seu apelido? Aí ela falou, Esquadrão. Eu falei, puta, como é que você liga pro cliente e fala, oi, eu sou a Esquadrão da empresa tal? Eu falei, gente... Não dá, não dá. Eu falei, entendi. Vamos mudar. Vamos mudar. Tudo bem, a gente muda. Tudo bem. Caramba, é verdade, mas é uma criatividade, né? Que assim. Ou polícia, né? Imagina ter alguém, eu sou polícia. Não dá, gente. Tem coisa que não dá. Não dá. E aí vocês dão uma barrada. É igual a gente fala para os corretores até na nossa integração, né? Quando se trata de cliente. Gente, imagine, pense nisso para o seu cliente. É verdade. Né? Eu gosto de ser chamada de esquadrão, mas como o meu cliente vai receber isso? Se colocar... Aquela empatia, se coloca no lugar, né? Exatamente. Conseguiu aí o aplicativo, Carol? Gente... Deixa eu ver aqui no meu celular, se dá para ver. O meu dá aqui. O meu não tá, tá carregando até Bom, agora. então eu vou mostrar só aqui. Vê o seu. Mas até uma coisa importante, né? Spoilerzinho. Aproveitando que a gente ainda tá, né, aqui, Lux, no mês das mulheres. A gente veio conversando isso até no carro. Aqui hoje é o número de vendas que eu tive aí no mês. Tá? Mostrar pra câmera. Tudo em tempo real, né? Pertinho. E esse aqui é o aplicativo do Mostra corretor, aqui, né? Então, tudo, o check-in no plantão, os plantões atendimento. A pessoa cliente, sabe se ela saiu ou não da fila. Exatamente. Quer falar com o RH, clica no RH, tem o WhatsApp direto, já vai para o legal a parte que tem os arquivos. O corretor vê e já tem os arquivos dos produtos. Sim, tem os arquivos dos produtos. Treinamentos técnicos, academia. E aí, se ele também apertar ali um plantão, ele consegue falar com o GP. Vai direto o WhatsApp pro GP. GPs, tem o endereço já aí no Waze já. Então ele tem no aplicativo. Na palma da mão dele. Ele tem todos os PDFs, planta, tudo de qualquer produto. Ele tem o telefone dos GPs, né, que cuidam do produto. Ele tem o endereço do plantão já que dá direto pro Waze. Ele pode subir os docs pro crédito ali do cliente, ali pelo aplicativo. Acompanhar, né? Acompanhar, tipo, até tá pagadoria, comissões. Então, assim, tem a pagadoria, então saber quando que libera, tem a data que vai liberar as suas vendas, mesmo as faturadas. E é isso, cara. E com R$800 você faz venda aqui na Cury. E tipo assim, é muito tecnológico, né? Eu acho super legal. E tem muita coisa ainda pra atualizar, né? Muita. Uma lista que tinha lá na nossa reunião. Eu me sinto trabalhando, tipo assim, empresa do tipo Google, sabe? Assim, que é tipo, tudo no sistema, não sei o que, ela tá na nuvem. É muito bacana, é muito... É muito legal. E os nossos corretores também são tão, né? Esses dias eu tava no plantão e estavam falando lá da metaverso, não sei o que. Eu falei, cara... Não, tá aí, né? Claro que eu escuto, mas eu não imagino que umas pessoas tão novas já estão querendo fazer propaganda dentro do metaverso. Então a gente tem uns corretores muito tecnológicos. Eu, quando vou conversar com alguém assim do mercado de outra empresa, eu faço questão. Olha, o nosso aplicativo faz isso. Como que é lá mesmo? Eu adoro mostrar, porque é muito legal. E é nosso. Por exemplo, a minha mãe é corretora também, faz lá plantão, e quando ela tira o número baixo, ela manda um print do aplicativo. É muito bacana, eu acho uma... E assim, 5 anos que levou para desenvolver, né? Mais ou menos. Foi. Demorou. Estamos melhorando. Sim, todo mês tem pauta, colocando mais coisa. O Digital lá faz um trabalho maravilhoso. O André, com a equipe dele. É mesmo, maravilhoso. São os queridos. E estão sempre preocupados se a gente leva muita ideia, né? Sim, super recebem. Né, super recebem e tenta colocar o quanto antes, né? Às vezes pra gente, assim, é algo... surreal, por isso, não, dá sim. Semana que vem. Um videozinho com a inteligência artificial, a gente acha. Aí ele falou, não, vou colocar uma inteligência artificial e vai dar certo. Eu falo, uau, que legal. Porém, a parte boa desse mercado é que já tentaram substituir o corretor e não rolou. Então, assim, vai continuar sendo algo que é de face a face, que é de confiança, entendeu? Então, por mais que tenha toda uma tecnologia por trás,
a gente tem muito respeito com o corretor, ele é nosso carro-chefe e eles são aí as pessoas essenciais. Ele é o nosso cliente e é que nem a gente cita na integração, Sim. né? O melhor, nós fazemos o melhor da nossa parte para eles entregarem o melhor para os clientes deles. É isso aí, é isso aí. E Yasmin, conta mais então sobre os horários ali de treinamento, todos os dias você está lá no escritório? Estou no escritório todos os dias, né? Nós estamos preparando aqui até uma programação para apresentar para a diretoria, para a gente inovar um pouquinho, porque é essa mudança E você vê que tem importante. muitas mulheres, né, assim, que estão lá no... Hoje a gente estava conversando um negócio no carro, né, que você, de repente aí, a gente está com 4 mulheres aí no pódio, entre os 5 primeiros. 5. 4 É 5? Eu descobri. A outra eu fiquei meio assim, né? Ah, então, mês das mulheres, é isso aí. Top 5 Curi são mulheres. Top 5 Curi desse mês das mulheres são mulheres. Então, isso é muito legal. E eu vejo que tem bastante mulher que gosta de ir no treinamento, né? Muito. Quantos por cento? Uns 70 é mulher? Eu acho que 65%, 70% são Que legal. mulheres. Tá? E eu não tô falando isso porque a gente é feminista, não, porque não é isso. Eu tô só dizendo que a mulher, ela tem esse, acho que interesse, às vezes, de estudar, de saber, ela consegue... eu não tenho filhos, mas assim, tem umas que conseguem ser mãe, cuidar dos filhos, ser uma boa corretora. Eu acho que como ela tem muitos afazeres, talvez acho que sejam mais organizadas. Como elas têm muito a fazer, então eu vou fazer 2 horas de oferta, 2 ali, porque eu tenho que pegar meu filho tal hora. Então, assim, tem uma organização. Eu mesma sou super organizada, a Carol sabe. Você pode perguntar para mim de qualquer corretora, de qualquer venda que eu sei. Eu sou muito organizada. E, às vezes, até gasto muito do meu tempo com isso, que eu poderia até, talvez... fazendo outras coisas, né? A gente sempre tem algo para melhorar, mas eu sou muito organizada. Eu acho que organização, assim, sai bem na frente. Falando sobre mulheres, né? Eu também tenho uma experiência desde a empresa da França até agora na empresa nacional, na nossa empresa, né? Agora eu sou sangue azul, sou sangue azul agora também. O que acontece? Cara, é incrível, porque as top lá também eram mulheres. Na minha equipe, ganharam apartamento, ganharam carro, e bem remunerado. E você chega na Curi, é aquilo que eu falo, né? É o que dá certo, não é quem está certo. Ontem nós tivemos as ideias estão acima de hierarquia. Né? Porque ontem nós tínhamos uma corretora dando treinamento para superintendentes e gerentes. É mesmo, sim. Exato. Né? Então é o seguinte, aquilo que é bom é o que a gente coloca na mesa, e não importa quem é que trouxe, né? A gente está no mercado que a gente sabe que em muitos lugares existe uma certa vaidade, e aqui a gente tem procurado aculturar dessa forma, né? O que dá certo? Vamos fazer o que dá certo? Vamos mudar? Vamos transformar? E a gente é muito aberto a ideias, entendeu? Então, às vezes, a pessoa trabalhou em algum outro lugar que tinha algo legal, o Yasmin tá ali para escutar, eu tô para escutar, a Carol tá para escutar. Às vezes, realmente, a gente tá meio ocupado com nossos afazeres, mas, assim, a gente tá sempre se moldando aí. E o mercado, gente, o mercado imobiliário, ele é muito rotativo, né? E ele é muito rápido também. Assim, o que você falaria para um corretor, assim, que tem interesse na Curi? Quais que você sente, assim, 3 coisas que você sente que ele tem que vir por esses motivos? O que você acha, Carol? Para mim, a própria gestão que a gente faz, esse acompanhamento, né, do corretor. Concordo. A gente não trata o corretor como se fosse mais um número, né? Esse próprio exemplo que eu falei da corretora. E, assim, em outro lugar, poderia ser que, não tá vendendo, tá bom, né? Então, essa reciclagem, né? Então, acompanhamento, né? O nosso Agora, pilar... é uma impressão minha ou você sente que os corretores da Curi gostam de trabalhar lá? Gostam. E isso foi até uma surpresa para quando eu vim para cá. Porque, assim... Porque a sua referência era de pessoas que queriam, de repente, ir embora, de repente... Da empresa, qual eu vi, o turnover era gigantesco. Sim, eu sei. Entrava muito, mas também... Não, eu tô perguntando isso aqui com muita sinceridade, porque eu via lá fora, assim, que era muito difícil tirar um corretor da Curi. E hoje eu entendo. E aí você fala assim, puta, é o produto? Cara, não é o produto, porque a gente tem produto bom, com preço bom, mas tem outras empresas também que tem. Eu acho que é essa proximidade, assim, né? Essa proximidade. Eu falava isso quando eu ia contratar os corretores,
né? Eu falava assim, mercado, apartamento, né? Tem muitas construtoras por aí, né? Você sempre vai ter produtos para vender. Né, pro seu cliente. E não Mas tem aí produto que não vende, porque se a gente trabalhar um produto, vai vender. O que esse corretor vai ter de diferencial pro cliente. E eu enxergo muito isso na gente. Né? Porque o que é o nosso diferencial? Né? Os pilares da empresa. Então, você acha que o cara vem para cá, por que ele deveria vir para cá? Por causa dessa gestão? A gestão, o acompanhamento que ele vai ter, né? Os treinamentos, né? Tecnologia, tudo na palma da mão dele. Então, assim, 3 acho que é pouco, né? 3 bi? 3 bi? A meta é 4. É 4 esse ano. Né? É 4, incluindo o Rio, tá, gente? Mas o Rio representa, por exemplo, do ano passado de 3 bi, 2 foi em São Paulo e 1 foi no Rio. Então, de 4, a gente pretende fazer 3 em São Paulo e 1 no Rio. Um já foi. Um já foi. Inclusive, um já foi. Se for 1 bi por trimestre, então vai ser 4 só em São Paulo. Só em São Paulo. Pois é. Não, calma, eu só tô aqui falando, porque daqui a pouco, senão... Imagina, o nosso Big Boss já vai falar. No ano que vem... como é que eu falei? Mente tem... boca tem poder. Palavra tem poder. Daqui a pouco ele vai vir falar. Mas é bom que seja. É bom que seja. Né? Aí é recorde dos recordes. Olha, eu vou dizer... O que você sente? 3 motivos que a pessoa deveria... Você tem uma referência que é um pouco mais próxima da Cury, porque é uma house de onde você veio. Qual que é a referência? Olha, qual que é os 3 motivos que você acha? Eu acredito que o pertencimento, as pessoas se sentem parte do processo, né? Pertencimento. Tem uma palavra que não é muito usual, mas que eu tenho aprendido numa comunidade que eu participo de network, permissão. Porque às vezes a pessoa ela não tem permissão, e quando eu falo sobre isso, parece soar estranho, mas a gente está falando de mentalidade mesmo, uma mudança de mindset. E hoje ali nós estamos com pessoas que, o próprio Alexandre, a própria Cury, né, a gente vê o pessoal do RH, a Lux, eles fomentam muito essa questão, sabe, de permitir, eu quero que você vá. Você sabe por quê? Sabe o que acontece, Carol? Eu falo isso no treinamento. O meu objetivo aqui é competir, sabe com quem? Com quem? Com a sua mãe. Eu falo pro pessoal do treinamento. Com o seu pai. Às porque vezes, eles que vão falar esposa... pra pessoa, não, vem. Muito legal isso. Às vezes, vai procurar um trabalho CLT. O meu objetivo de vida é o que eu tava falando, que é a pessoa, quando você é criança, o que você quer ser quando crescer? Corretora de imóveis. Não existe isso ainda. Fala isso, mas vai falar. Vai falar. É isso aí. Essa permissão. E a terceira? Né? A terceira é a estrutura. Acho que a estrutura ajuda. Se não tiver gente, você pode ter uma série de coisas. Se você não tiver estrutura, o aplicativo, o RH que funciona, um produto bom, que vende. E a gente está aqui falando, né, só das coisas boas. Claro, todas as empresas têm alguma coisa ali, tem um defeito. Ninguém é perfeito, mas assim, a gente busca sempre melhoria. Então hoje, se eu fosse falar, aonde que a Cury falha? Onde ela poderia falhar, de repente, é por causa de apelido, né? Que geralmente as pessoas querem o mesmo. Só que a Carol e o time dela, cara, elas fazem de tudo para ajudar, para conseguir o apelido. Ou seja, do meu time mesmo, quase que todo mundo conseguiu os apelidos, né, Carol? Eu, meus diretores, meus supers, meus gerentes, muitos conseguiram o próprio apelido que já estava trabalhando aí em outra empresa. Então, mas é por quê? Porque tem um esforço de tentar, de ver as possibilidades. E até negociar, muitas vezes. Então, isso é muito bacana. A Carol, às vezes, até negocia. Poxa, vamos ver com aquele lá, se de repente ele libera o apelido. É muito legal isso. E é isso, a gente está terminando aqui o nosso Pod Lux. E eu queria muito agradecer, Carol, você e a equipe, mandar um beijão de novo para Dani. Obrigada pelo carinho, obrigada pela recepção, isso foi muito importante. E eu diria que um dos motivos que faz com que as pessoas venham para cá, que eu convido, é justamente esse acolhimento, tá? As coisas que eu acho que a pessoa, para vir para a Cury, é o acolhimento, o respeito pelo corretor e pelo cliente do corretor também. Porque, como a gente falou, o corretor ele é nosso cliente, mas a gente também se preocupa com o cliente dele. Então, tem esse acolhimento, tem esse respeito e tem esse compromisso, assim. Então, fora o aplicativo, fora como a gente lida com as questões comerciais, né, de repasse. Fora isso, eu estou falando assim porque todos os dias a gente sai de casa, a gente passa mais tempo com o pessoal do trabalho do que com a nossa família. Sim. Então, a harmonia que tem, o acolhimento.
e o respeito. Então, saiba que vocês estão aí de parabéns, viu? Obrigada, fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Obrigada a você. E Esme também, muito contente, o pessoal tem falado bastante, estou muito feliz com o seu trabalho, e isso é só o início. Tenho certeza que a gente vai ter muito mais corretores felizes aqui, treinados, e muita gente que vai falar, graças a Deus, vai falar igual a mim, graças a Deus eu escolhi essa profissão, e pena que não foi antes, entendeu? Porque a gente vai criar ainda essa cultura de corretor, o filhinho do... Pelo menos que o filho dos nossos corretores queiram ser corretor quando crescer, né? Exato. Então, esse é o nosso objetivo. Então, obrigada mesmo, viu? Olha, eu que agradeço, eu fico muito honrado em participar, né, com vocês aqui, com pessoas tão importantes aí do mercado. Eu já estou me sentindo importante junto com pessoas importantes, né? Porque o ambiente forma Mas você Mas você é importante. Eu não conheço outra pessoa no mercado que eu pudesse substituir. O Esme sabe disso, não é porque ele está aqui que eu estou falando. Se eu convido aqui é porque são pessoas que eu admiro, entendeu? Não é verdade? Uhum. São pessoas que eu admiro. E não tem, é isso. Vão te convidar, a grama do vizinho é mais verdinha, mas é de plástico. É de plástico, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente acaba sendo a média das pessoas que a gente convive. Então, se você que está aí ouvindo esse Podlux, né? Podlux, pode vir para cá. Pode vir para cá, porque você tem acolhimento, acompanhamento e treinamento. Agora eu vou falar um pouco Isso, porque a pessoa, é o que eu falo, você vindo aqui fazendo treinamento é para a vida. Mesmo que você não vá ficar na cura, isso é para a sua vida. Então, estudar é a única coisa que ninguém rouba da gente. É verdade. Né? Uma mente que se expande nunca volta ao estado normal. É isso aí. Então, beijo, até a próxima edição. Até a próxima. Tchau, tchau.